Do zero e passo a passo, de forma 100% gratuita, vamos aprender como fazer uma planilha para controle de orçamentos com impressão de PDF, para cadastro dos clientes e produtos e serviços que você oferece. Aqui dentro da aba de orçamento, você pode cadastrar cada orçamento que você fizer. Você pode colocar um status para ele, rascunho, enviado, aprovado ou cancelado. Além disso, pessoal, a planilha conta com esse menu de navegação para te ajudar a navegar facilmente entre a planilha. Assim você não precisa ficar usando as abas aqui do rodapé. Então realmente é uma planilha extremamente profissional, bem feita, que juntos, eu e você, de forma 100% gratuita, a gente vai fazer essa planilha aqui. Inclusive, você pode até mesmo imprimir em PDF o orçamento que você fez para enviar para o seu cliente, enviar por e-mail, enviar por WhatsApp, neste layout bem bonito, totalmente dinâmico. Toda vez que você fizer aqui o cadastro de algum orçamento, você vem aqui na impressão e consegue imprimir esse orçamento por aqui, ó. É só você trocar aqui o número que tudo é atualizado para você. Todos os valores, o nome do cliente, as informações de orçamento, os produtos são atualizados aqui nessa lista. Tem aqui as observações no rodapé, o total, desconto, etc, etc, garantia, status. Então, pessoal, a gente vai fazer do zero essa planilha de forma 100% gratuita. Porém, se você professor, não quero fazer a planilha, eu quero baixar a planilha. Tudo bem, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você adquirir a planilha. Assim você consegue adquirir a planilha pronta, exatamente como eu estou te mostrando aqui agora. Exatamente a planilha que eu fiz. Vamos começar a nossa planilha, pessoal, pelo cabeçalho, porque dessa forma conseguimos deixar a planilha mais bonita, mais profissional, e só de bater o olho nós já conseguimos entender o que a planilha quer dizer. Então, nesse caso, eu vou selecionar aqui o número 1 para selecionar toda a primeira linha, e eu vou pintar de uma cor que eu quiser, por exemplo. Você pode escolher também a cor que você quiser. Página inicial, caixinha de cores, e eu vou escolher aqui um verde. Mas digamos que o verde que eu quero não tem aqui dentro dessa paleta de cores. Então eu venho aqui embaixo em mais cores, e nessa janelinha nova com várias cores, eu clico em personalizar, e eu mesmo posso montar aqui a cor do verde que eu gostaria de utilizar. Eu vou usar um verde mais escuro. Se você quiser copiar essa cor que eu estou usando, é só você copiar exatamente esses mesmos números. 0, 100 e 67. E então clica no OK, pronto. Agora a linha de baixo, pessoal, eu vou na página inicial, novamente caixinha de cor, e posso escolher agora um outro tom de verde, talvez um verde mais claro, um amarelo, enfim. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, um verde, um amarelo bem vivo. Só que, convenhamos, isso não parece muito com o cabeçalho, então o truque está aqui, ó. Na divisão de linha 1 com 2, você clica, segura e arrasta para baixo para poder aumentar bastante o tamanho dessa primeira linha. Assim você consegue ter um cabeçalho mais alto e dá até para você escrever aqui o título de cada aba que você vai ter na sua planilha. Agora a linha 2 com divisão com 3, você clica, segura e arrasta para cima para deixar uma linha mais fininha. Olha que legal que ficou, pessoal. Então a gente já tem o começo da nossa planilha, a primeira parte do cabeçalho. E o que eu vou fazer logo nessa primeira parte? Eu vou colocar aqui o título da planilha. Nesse caso, vou clicar na primeira célula da planilha e vou escrever planilha de orçamento excelente João. Enter. Porém, no seu caso, você pode colocar o nome da sua empresa. Vou aumentar bastante aqui esse título e vou até colocar uma letra um pouco mais clara para ficar mais fácil de ver. Vou colocar aqui uma corzinha mais escura. E eu acho que ficou bom dessa forma, pessoal. Você pode até fazer alguns alinhamentos. No meio, para baixo, para cima, para a esquerda, etc. Agora, além desse título que eu fiz, aqui do lado direito eu vou colocar alguns botõezinhos que vão me ajudar a navegar pela planilha. Quando eu clicar no primeiro botão, eu consigo ser direcionado para a primeira planilha, depois para a segunda, etc. Fazer um menu de navegação. Eu venho aqui no inserir e então formas, eu vou pegar um retângulo com cantos arredondados, por exemplo. Clico nele. Agora é só clicar, segurar e arrastar este retângulo aqui na tela. Porque assim a gente consegue dimensionar esse retângulo e posicionar ele certinho aonde a gente precisa. Esse retângulo, pessoal, vai ser responsável por nos ajudar a navegar pela planilha. Inclusive, como é um retângulo com cantos arredondados, você pode clicar nessa bolinha amarela e arrastar para a direita ou para a esquerda para deixar o retângulo mais redondo ou mais pontudo. Vou deixar o meu aqui meio redondinho, fica bem bonito. E o contorno dele, vindo aqui em forma de formato, eu vou deixar com uma borda amarela, vou deixar com um preenchimento numa cor verde. Talvez o mesmo verde que a gente usou. Eu acho que fica legal. Agora, clicando duas vezes dentro desse retângulo, 1, 2, eu vou escrever o primeiro título da minha aba, da primeira aba que a gente vai ter. Que no caso pode ser meus dados ou minha empresa. Onde a gente vai fazer a configuração da nossa própria empresa, dos dados cadastrais da nossa empresa.
Venho aqui na página inicial, aumento um pouquinho o tamanho da fonte, centralizo tudo ao meio, coloco aqui um efeito diferente. E aqui já ficou bem legal, pessoal, o primeiro botãozinho que a gente fez. Agora, como é que eu vou fazer o segundo? Eu vou clicar nesse primeiro botão e utilizando as teclas Ctrl C e o Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, eu consigo copiar e colar. No caso, eu vou precisar de mais alguns botões. Então, vai ter um para minha empresa, outro pode ser, por exemplo, para os cadastros de clientes e fornecedores, o outro pode ser para os orçamentos e pode ser mais um para a impressão do orçamento. Então, ó, vários botõezinhos. Agora é só clicar, segurar e arrastar de modo a ajustar esses botõezinhos aqui na tela. Inclusive, você pode usar até as setinhas do teclado. Eu vou ajustando aqui os botõezinhos, vou dar um pequeno pause no vídeo e eu te mostro como é que ficou aqui essa organização que eu fiz. Pronto, pessoal, finalizei de organizar cada botãozinho aqui da minha planilha e algo muito importante que você precisa fazer é clicar em cada um dos botões, botão direito do mouse, vir aqui embaixo em tamanho e propriedades e marcar a opção propriedades, não mover ou dimensionar com as células. E isso daqui é muito importante, você precisa selecionar isso, ativar essa opção para todos os botõezinhos. Por quê? Porque quando você mexe o tamanho da coluna, aumenta, diminui, olha o que vai acontecer. Os botões eles também são deslocados se você não ativar essa opção. O meu tá bonitinho, já está funcionando. Por quê? Porque eu ativei a opção que eu acabei de te mostrar. Então é muito importante que você faça a mesma coisa. Aqui, pessoal, em minha empresa é onde a gente vai configurar os dados da nossa empresa. Porém, aqui na próxima aba a gente pode ter algumas informações como cadastros, que podemos utilizar para cadastrar os produtos que vendemos, os serviços que vendemos, talvez os clientes e etc. Numa próxima aba a gente pode usar para fazer o cadastro dos orçamentos e, por fim, numa próxima aba podemos fazer a impressão deste orçamento em PDF, impressão PDF. Olha que legal que vai ficar. Então, pessoal, aonde que a gente está aqui na planilha? Por enquanto, a gente está numa aba chamada Planilha 1, primeira aba da nossa planilha. Então, eu quero associar essa primeira aba com esse botão chamado Minha Empresa. Como que a gente pode resolver esse problema? Da seguinte maneira. Eu tenho só uma aba, porém eu tenho 1, 2, 3, 4 botões. Então, eu também preciso aqui embaixo ter quatro abas. Então, a gente tem que duplicar essa planilha mais 3 vezes. Botão direito, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia. Ok. E mais uma vez, botão direito, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia. Ok. Mais uma vez, botão direito, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia. Ok. Agora é só renomear, pessoal, cada uma dessas abas conforme o nome dos botões que temos lá em cima. Então, a primeira aba, botão direito, renomear, ela vai ser chamada de Minha Empresa, Enter. A segunda, botão direito, renomear, vai ser chamada de Cadastros, Enter. A terceira aba, botão direito, renomear, vai ser chamada de Orçamentos, Enter. E, finalmente, pessoal, a última aba vai ser chamada de Impressão, PDF, Enter. O que a gente precisa fazer agora? Quando eu tiver, por exemplo, na minha empresa, eu quero que esse botão da minha empresa fique com uma cor diferente, uma cor de destaque. Vou te dar um exemplo do porquê disso. Clica nesse primeiro botão, vem em forma de formato, troca o preenchimento dele para amarelo e o fundo, a letra, para uma outra cor, talvez um verde. Olha que legal, agora eu sei que esse botão é o botão ativo. Quando eu clicar então em cadastros, o que é para acontecer? O botão cadastros ficar com aquela cor que eu especifiquei, ó, desse jeito. Porque quando a gente clicar na minha empresa ou nos cadastros, olha que legal, pessoal, olha o que acontece. Os botões eles mudam de cores automaticamente, indicando para você qual que é o botão que está ativo. E aí é só a gente continuar e fazer isso também para o orçamento e para a impressão em PDF. Então é bem facinho de resolver. Só que depois que a gente fizer essas cores, e assim a gente consegue navegar pela planilha e ter aquele visual do botão mudando automaticamente, eu preciso fazer esses botõezinhos funcionarem. Quando eu clicar em cada botão, eles precisam funcionar. Mas como que eu resolvo esse problema? Eu vou ter que vir aqui primeiro, no primeiro botão, Minha Empresa. Toda vez que eu clicar nesse botão, lembrando, pessoal, estou na primeira aba, Minha Empresa. A gente vai ter que fazer esse mesmo passo a passo para a aba Cadastros, Orçamento e Impressão. Então hoje eu estou aqui, Minha Empresa. Eu vou clicar no botão Minha Empresa com o botão direito do mouse e vou vir aqui, Link. O Excel vai abrir essa nova janela chamada Inserir Hyperlink e eu vou clicar na opção Colocar neste documento e então eu quero que o botão Minha Empresa me jogue para a aba Minha Empresa. Então seleciono Minha Empresa e clico no OK. Aí eu faço a mesma coisa para o cadastro, botão direito Link, e eu quero que ele me jogue para o cadastro.
Mesma coisa para os demais botões também. E aí já funciona, quer ver? Quando eu clico no cadastro, automaticamente a tela já troca para mim. Só que a gente fez isso só para a primeira aba, certo? Minha empresa. Precisamos fazer isso também para orçamento, cadastros e impressão em PDF. Então eu vou ajustando aqui no meu, vai ajustando aí no seu também, vai colocando esses links e daqui a pouquinho a gente volta para fazer as próximas etapas dessa planilha aqui. Pronto, pessoal, finalizei de ajustar cada botãozinho, agora já está tudo funcionando. À medida que eu clico no botão ali em cima, as abas no rodapé, como você pode ver, também já são alteradas automaticamente para mim. Agora vamos lá, em minha empresa, e fazer aqui os campos para poder cadastrar as informações da nossa empresa. Então a primeira coisa que eu vou escrever seria dados da empresa. No caso, é a sua empresa, tudo bem? O primeiro campo que eu gostaria de cadastrar aqui, nome barra razão social. Enter. Aí podemos pular uma linha e na linha de baixo eu vou escrever o e-mail, para colocar o e-mail da empresa, pula mais algumas linhas e já vamos configurar essas informações. Então, dados da empresa, pessoal, vou deixar uma letra bem grande. Vou até colocar aqui uma cor verde para combinar com o que a gente está fazendo. Nome, razão social e e-mail, também posso combinar ali as cores. E digamos que o nome vai ser um campo grande, né, para poder escrever bem as informações que a gente precisa. Então, seleciono essas duas células do nome e razão social e coloco bordas. E a mesma coisa para o e-mail, posso colocar bordas também. Você pode até mesmo fazer um estilo legal, talvez pintar o título, no caso, a célula inteira da cor verde e a letra na cor branca, porque pelo menos cria um contraste diferente. Nome, razão social, e-mail, e depois disso, talvez até podemos selecionar essa célula aqui e usar Ctrl+C, Ctrl+V para continuar copiando e colando, Ctrl+C, Ctrl+V. Depois que colocamos o nome, e-mail, talvez o telefone, né, de contato da sua empresa, seleciona essa informação, copia e cola aqui embaixo, e endereço, pessoal, Enter. Eu acredito que essas informações estejam de bom tamanho, porém se você acha que a sua empresa precisa ter mais dados, mais informações, outros tipos de detalhes, é só você continuar colocando mais campos linha embaixo de linha. Agora eu vou clicar aqui em cima em exibir e vou remover o que é chamado de linhas de grade, porque dessa forma o Excel vai remover essas divisões entre linhas e colunas. Aí a gente fica com um layout bem mais legal, ó, bem mais bonito na nossa planilha. Então vou preencher aqui com você de forma fictícia. Dados da empresa. O nome da minha empresa eu vou colocar como Minha Empresa 123, Enter. O e-mail eu vou colocar João, @ 3 pontinhos. O telefone 1234-5, por exemplo. O endereço, vou colocar Rua 123, Bairro 123, Cidade 123. Aí você vai colocando as informações de fato reais da sua empresa, os dados. Por que isso é importante? Porque depois, na hora de imprimir o PDF, conseguimos utilizar estas informações para automaticamente preencher o PDF. Basicamente finalizamos então, pessoal, a primeira parte, ó, os dados da minha empresa, que você vai cadastrar aqui apenas uma vez. Isso vai te ajudar bastante, vai economizar muito tempo. Agora, nos cadastros, podemos fazer cadastro de várias coisas diferentes aqui. Então, aqui em cadastro, eu vou utilizar duas partes. A primeira parte sendo para fazer o cadastro dos clientes. Podemos até escrever aqui na célula clientes. E vou inclusive aumentar bastante o tamanho dessa letra e colocar ela com uma cor verde para combinar com outro layout que a gente fez. Aqui em clientes, pessoal, pode ser que você tenha uma lista maior. São vários clientes, não é apenas um cliente. Então, vamos lá fazer uma lista maior nesse caso. E o que eu pensei para poder cadastrar os clientes? Eu pensei em ter o nome do cliente, ou a razão social dele, o CPF ou o CNPJ. Na próxima coluna, ter o e-mail e telefone, endereço e todas as informações que forem importantes para você. Então deixa eu só fazer um exemplo aqui prático, pessoal. Digamos que o primeiro nome do cliente seja João, Excel, o CPF, CNPJ seja 123, o e-mail joão, @ 3 pontinhos, o telefone 1234-5 e o endereço Rua 123, Bairro 123, Cidade 123 e assim por diante. Você está vendo que algumas dessas informações já ficaram muito grandes, né, e não cabem dentro da coluna. Então o que dá para a gente fazer? Aumentar um pouco o tamanho da coluna. Exemplo, na divisão de coluna B com C, eu posso clicar, segurar e arrastar para a direita. Assim a gente aumenta bastante o tamanho da coluna. Posso fazer a mesma coisa para a coluna C, coluna D, coluna E e coluna F. Agora, pessoal, vou selecionar só o cabeçalho por enquanto e vou pintar ele de uma cor verde e colocar a letra de branco, para combinar com o efeito que a gente está fazendo, né, com a planilha que estamos fazendo.
Agora eu posso selecionar todos esses clientes que eu fiz aqui. Até o final, vamos selecionar tanto o cabeçalho quanto as linhas de baixo. Várias linhas. Quantos clientes você acha que você vai ter? Uns 100 clientes? Então você seleciona aqui umas 100 linhas. E agora, lá em cima, você vem página inicial, coloca bordas. Agora a gente pode usar essa tabelinha aqui para ir cadastrando cada cliente que a gente vai ter. E aqui do lado, pessoal, a gente pode usar uma tabelinha para poder cadastrar os produtos e serviços que a empresa oferece. Então deixa eu pegar esse título chamado clientes, copio, venho aqui à direita e colo só para poder aproveitar o layout dele. Eu vou trocar esse nome clientes e vou escrever no lugar produtos e serviços. E aqui como cadastro, pessoal, eu vou colocar a descrição desse produto ou serviço. Veja que o meu Excel ele foi inteligente e acabou puxando o layout da célula anterior. Então já até ficou com fundo verde, com a letra branca. Mas se o seu não ficou, não tem problema. Depois a gente revê como fazer esse layout. Primeira coisa, descrição. Depois vou colocar a unidade, que seria a unidade e medida. E por fim o valor padrão desse produto ou serviço. Deixa eu aumentar bastante o tamanho dessas colunas. E vamos lá, pessoal. Vou selecionar aqui todo o cabeçalho. Pinto de verde, letra branca. E vamos cadastrar aqui um primeiro produto, um primeiro serviço. Digamos que eu vou começar com um produto. Então vou escrever produto, tracinho. O primeiro produto que eu vou fornecer seria uma câmera de segurança. Digamos que seja esses tipos de produto que a empresa oferece. Aí a empresa também oferece um outro tipo de produto, que é cabo de internet. E um outro produto que é o ABC 123. E assim vai, né, pessoal? Vários produtos, vários serviços. E também a empresa oferece serviços, então vou cadastrando aqui, ó, tudo que for serviço. Serviço de manutenção. Serviço de reparo. Reparo especializado. Aí tem também aqui um serviço que vai ser de troca de peça. Aí tem um serviço que é AAA 111. E etc, né, pessoal? Então aqui você vai cadastrando tudo que tiver de produto, serviço da sua empresa. Não precisa se preocupar em cadastrar isso daqui em ordem alfabética, porque eu vou te mostrar como organizar esses itens em ordem alfabética. Do mesmo modo, eu vou clicar e selecionar e arrastar até lá embaixo umas 100 linhas para poder cadastrar bastante produto. Venho aqui na página inicial e coloco todas as bordas para poder criar uma divisão, ó, entre as tabelas que a gente tem. Agora, como é que a gente pode continuar e preencher unidade de medida e valor padrão? Digamos que a primeira unidade que eu vou colocar aqui seja unidade mesmo, unitário, peça, caixa. Então vou colocar ó, peça, cabo vou colocar como sendo metros, o outro produto vou colocar como sendo caixa, e depois os serviços vou colocar tudo como de unidade, unitário. E o valor padrão eu posso descrever aqui essa informação, câmera de segurança, R$200. Cabo de internet, vou colocar que é R$19,90. O outro produto, R$27,45. E assim por diante, pessoal. R$99, R$109, R$200, R$300. E como estamos falando de dinheiro, eu posso selecionar toda essa coluna J, onde eu tenho o valor padrão, e vir aqui na página inicial e colocar moeda, como reais do Brasil, por exemplo, para ficar mais organizado. E do mesmo modo, podemos também clicar no exibir e remover as linhas de grade. Ó. Assim a gente tem um visual bem mais bonito, bem mais interessante. E, como eu falei, e se você quiser organizar essas informações de modo alfabético, crescente, decrescente, é só você clicar aqui em cima, ó, na primeira célula da sua tabela, que é a descrição, e então na página inicial, lá na direita você vem em classificar e filtrar e ativa aqui a opção de filtro, porque o próprio Excel de modo automático, de modo inteligente, vai conseguir colocar os filtros aqui para você. E se você quiser classificar alguma coisa em ordem alfabética, é só você clicar no filtro, exemplo da descrição, para poder classificar a descrição em ordem alfabética, e clica na opção classificar de A a Z. Pronto, já classificou. Ou ainda de Z a A, de A a Z, e assim vai. Isso também se aplica para a primeira tabela, tá, pessoal? Onde a gente tem os clientes. Mas já conseguimos finalizar metade da planilha. Minha empresa, cadastros e agora orçamentos. É aqui que começa a ficar mais interessante, porque vamos utilizar as informações que cadastramos anteriormente para poder gerar aqui os orçamentos. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou dar um pequeno pause no vídeo e eu vou cadastrar alguns outros clientes de forma fictícia aqui nessa tabela. E também talvez alguns outros produtos um pouco diferentes nessa tabela de produtos e serviços. Porém, isso não vai interferir em nada do vídeo. Eu só vou fazer isso para ter mais informação, para ficar mais
didático, ficar mais bonito a explicação. Porém, no seu caso, você vai utilizar essas tabelas para cadastrar os produtos, serviços e clientes reais que você tem que utilizar. E aí depois a gente vai aqui para a parte de orçamentos para ver como é que vai funcionar. Pronto, pessoal, acabei de cadastrar vários outros produtos e serviços, assim como também cadastrei alguns outros clientes aqui nessa minha lista. Agora podemos avançar para a parte dos orçamentos para poder fazer os orçamentos de cada cliente, de cada produto, cada serviço. Porém, aqui tem um detalhe. Dá para a gente fazer essa planilha de várias maneiras. A que eu achei que ficaria mais interessante, mais fácil de você usar no dia a dia é uma planilha que a gente coloque o orçamento numa linha e todos os produtos, serviços, tudo associado a esse orçamento. Assim a gente usa apenas uma linha por orçamento. Então minha ideia foi o seguinte, a gente começa aqui nessa célula A4 e vamos escrever informação muito simples, que seria a data de cada orçamento. Depois, na próxima coluna, a gente pode pôr o número do orçamento. E vamos ficar com essas duas informações e já ir preenchendo de modo fictício, de modo prático, porque assim fica mais fácil a gente entender o funcionamento. Digamos que na data do dia 1 de 1 de 2027, Enter, vou até aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna, eu estou fazendo aqui um orçamento novo. E esse orçamento, vou colocar o código dele como sendo número traço 001. É o primeiro orçamento de todos. E a próxima informação que eu acho que fica legal já colocar tudo no começo, para ficar mais fácil de você visualizar esses dados, seria a condição de pagamento. Enter. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. Como condição de pagamento, digamos que esse orçamento, de forma específica, ele vai ser pago 50% no fechamento e 50% na finalização. Então, vou deixar como 50/50%. A próxima coluna, pessoal, eu vou ter a informação que pode ser a garantia. Tem garantia esse produto, esse serviço que você está oferecendo? Ah, não tem garantia. Então você pode deixar sem garantia. Ou se tiver, você pode colocar, exemplo, 30 dias. Enter. Agora, na próxima coluna, pessoal, eu vou colocar uma informação que é muito importante. O status. O status é que vai nos dizer se esse orçamento ainda está sendo feito. Então é um rascunho. Ou se já foi enviado ao cliente, ou se é um orçamento aprovado, ou se é um orçamento cancelado, não foi aceito, cancelou e etc. Essa questão aqui do status, vou até aumentar um pouco o tamanho dessa coluna, ao invés de ficar escrevendo toda hora o mesmo status, aprovado, enviado, rascunho, etc, etc, podemos criar aqui uma lista no Excel para poder selecionar cada um desses itens. Fica muito mais fácil, além disso, colocar uma cor automática para cada opção dessa lista. Então, pessoal, eu vou clicar só na primeira célula, somente na primeira célula, abaixo do status. E vou vir aqui ó, em dados, e então validação de dados, aonde tem qualquer valor eu troco para lista, e aqui a gente pode escrever as opções da nossa lista, como exemplo, rascunho, ponto e vírgula. Muito importante utilizar o ponto e vírgula, porque é ele que vai separar uma opção da sua lista da outra opção. Enviado, ponto e vírgula, aprovado, ponto e vírgula, cancelado. E dá um OK. Agora, pessoal, quando a gente vai na célula, conseguimos ver todas as opções já aparecendo aqui para a gente. O que seria legal fazer com esse status? Aqui em cima, na coluna E, você clica para selecionar toda essa coluna. E eu quero colocar cores automáticas para esses status. Então eu venho na página inicial, formatação condicional, regras de realce das células é igual a. Toda vez que uma célula for igual a aprovado, por exemplo, eu quero pintar de verde. Ok. Aí já fica automático. Toda vez que eu selecionar aqui o aprovado, ele fica pintado de verde. Mas vamos lá novamente. Seleciona toda a coluna, formatação, regras é igual a, porque agora está faltando fazer para os demais. Digamos que foi enviado. Então vou deixar de amarelo. Ok. Formatação, regras é igual a, mais uma vez. E se foi cancelado? Posso deixar de vermelho. E o rascunho, hein? Eu posso deixar de que cor? Eu posso deixar de uma cor cinza. Rascunho. Porém, quando você verificar as cores aqui do lado, você não vai conseguir encontrar a cor cinza, porque realmente o Excel não fornece essa cor cinza. Porém, se você clicar aqui no formato personalizado, você mesmo pode criar novos estilos de cores. Como exemplo, ó, preenchimento, você pode pegar aqui dentro uma cor cinza, clicar no OK e pronto. Agora você conseguiu definir todas as cores para o status. Esses status que a gente fez aqui para baixo, sobrando, eu posso até deletar para não ficar coisa sobrando na nossa planilha. E deixa eu deixar esse primeiro pedido como algo, como um rascunho. Depois a gente pode mudar o status para enviado, aprovado ou cancelado, né? Vou deixar aqui como rascunho.
Agora, pessoal, entra algo muito importante, porque depois do rascunho, a gente vai colocar qual é o cliente que está fazendo essa solicitação. E imagina só, você ter que ficar lembrando o nome de cada cliente que você cadastrou. Então aqui também é interessante termos uma lista de todos os clientes que cadastramos antes. E para isso a gente pode usar o cadastro para poder pegar o nome desses clientes. E a gente pode fazer de várias maneiras, utilizar o CPF, o CNPJ do cliente, ou utilizar o próprio nome do cliente. Nesse caso, pessoal, eu vou utilizar o próprio nome do cliente. Então aqui, ó, em cliente, eu clico em dados, validação de dados, qualquer valor eu troco para lista, clico na setinha para cima, venho aqui em cadastros e seleciono todos os clientes que eu tenho, ó, até o final da minha planilha. Lembrando que a minha planilha vai até a 100ª linha. Porém, se você quiser uma planilha com mais linhas, é só você aumentar esse intervalo e colocar até o número que você precisa. Setinha para baixo, ok? E agora, pessoal, já consigo selecionar qualquer cliente através dessa lista aqui que a gente fez, ó. João, Carlos, Fernanda, etc. Vou selecionar aqui um cliente, vou aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. E agora que começa, pessoal, as informações que vão se repetir com bastante frequência, que seria a gente cadastrar o primeiro produto, o segundo produto, o terceiro, o quarto, serviço, todos os produtos e serviços que serão utilizados nesse orçamento de forma específica. Para isso, o que dá para a gente fazer? Criar várias colunas para colocar o primeiro produto, o primeiro serviço, o segundo produto, o segundo serviço, o terceiro, o quarto e assim por diante. Inclusive, eu acho que eu vou colocar uma linha nova nessa planilha. Eu vou clicar aqui na linha 4, botão direito inserir, só para ganhar uma linha nova. Agora, nessa linha nova que a gente ganhou, eu vou colocar aqui o número 1. 1. Beleza. Vamos deixar assim por enquanto. Agora, embaixo desse número 1, eu vou escrever e continuar o cabeçalho. E a gente vai ter produto, quantidade e valor. E depois se repete. Então, a gente vai ter aqui agora o número 2, produto, quantidade e valor. E depois o número 3, etc, etc. E uma ideia, pessoal, seria, selecione esse número 1 que você fez, ó, alinha ele para a esquerda, e agora selecionando em cima, aqui mesmo no número 1 e as células do lado, podemos pintar com uma corzinha diferente, ó, talvez aqui um cinza mais escuro, e esse número 1 colocar ele de branco, por exemplo. E esse número 2, a gente pode fazer algo parecido, alinhar para a esquerda, só que pintar com um cinza mais claro, e colocar ele ali num destaque também. Assim a gente sabe que aqui seria o primeiro produto ou serviço, depois o segundo, o terceiro, etc, etc. Só que imagina a gente ter que ficar fazendo isso toda hora. Vai demorar muito, né? Então uma ideia seria, selecione essas colunas que você fez, tanto a primeira quanto a segunda, número 1 e número 2, Ctrl C para copiar, clica na próxima célula, que seria a coluna M inteira, e Ctrl V para colar. Só que você troca agora, ao invés de número 1, vai ser número 3, e depois número 4. E aí depois você pode selecionar de novo, copia e cola aqui do lado. E aí você vai ter o número 5 e o número 6, etc, etc, pessoal. Então assim a gente consegue criar uma estrutura que dê para a gente colocar vários produtos de uma vez. E pensando na questão de layout, algo que ficaria bom também seria se você selecionasse as colunas G, H e I e colocasse aqui uma borda espessa ao redor. E fazer a mesma coisa para o número 2, a mesma coisa para o número 3. Assim você consegue criar uma divisão, ó, entre uma parte e outra, um produto e outro. Fica bem fácil da gente conseguir visualizar agora onde é o primeiro produto, onde é o segundo e etc. Mas tem um detalhe, como que a gente pode retornar aqui o produto? Até porque nos cadastros tem vários, ó, vários produtos e etc. Então, para resolver esse problema aqui, pessoal, eu pensei no seguinte, vamos fazer também uma lista para selecionar. Então aqui no produto, eu venho em dados, clico em validação de dados, troco qualquer valor e coloco lista, setinha para cima, volto aqui nos cadastros e seleciono todos os produtos que cadastramos. No meu caso, novamente, eu estou usando 100 linhas. Porém, se você tem mais, é só continuar e colocar mais linhas, né? Assim a gente já consegue, eu selecionar por aqui um produto. Digamos que eu selecionei a câmera de segurança. Inclusive, dá para aumentar um pouco o tamanho dessa coluna aqui. E se você precisar aumentar muito o tamanho da coluna, vai ficar ruim de ver as informações, ó, porque quanto mais se aumenta a coluna, mais as demais colunas vão sendo arrastadas para a direita. E aí você consegue ver menos informação ao mesmo tempo. Então, o que seria uma sugestão, uma ideia de se fazer aqui? Vamos selecionar, pessoal, toda essa primeira linha, por exemplo. E aqui na página inicial, você já pode aproveitar, fazer uma organização, alinhar tudo. E depois, nos textos específicos, como por exemplo o produto, você poderia colocar quebra de texto automática.
Porque assim, ó, mesmo que o produto seja muito grande, você consegue deixar uma linha maior. E aí você consegue ter uma coluna menor e quem vai crescendo é a linha. A linha vai crescendo para baixo. E depois você pode simplesmente pegar esse produto que você fez, copiar e colar para os demais produtos, ó. Porque assim você vai conseguindo utilizar a mesma lista que você já fez. Você copia e cola e aproveita a lista, ó. Já vai funcionando. Porém, tem um detalhe. O produto câmera de segurança é diferente do produto ABC123. E que é diferente de outro produto, etc. Então, como que a gente pode fazer para retornar o valor de cada produto? Para isso, pessoal, eu pensei numa fórmula que vai fazer o seguinte, vai encontrar esse produto lá na lista e vai retornar o valor que você cadastrou para ele. Igual, a fórmula que a gente vai usar é o procv, clica 2 vezes para selecionar, 1, 2, e neste valor procurado, eu vou selecionar o produto, ponto e vírgula. Como matriz tabela, eu vou selecionar os cadastros e especificamente o nome do produto. Ó. Então, clica na coluna H e vai até a coluna J, que é até onde você tem um valor. Ponto e vírgula. E agora a fórmula está pedindo para mim esse número da coluna que a gente quer retornar. No caso, eu quero retornar essa coluna, que é o valor do produto. Então, como primeira coluna, a gente tem a descrição, depois a unidade e depois o valor padrão. Então, nesse caso, pessoal, eu vou colocar o número 3, ponto e vírgula. E agora eu quero uma correspondência exata. Por quê? Porque eu quero retornar exatamente o produto que eu procuro. Então, eu vou clicar na correspondência exata, 1, 2, e vou dar um Enter. Automaticamente, ó, o Excel já consegue retornar para mim o valor unitário desse produto. Porém, lembrando que é o valor unitário. Se eu colocar aqui que a quantidade é igual a 5, o valor não vai atualizar automaticamente. Pensando nisso, a gente pode pegar esse valor aqui, 1, 2, dentro dele, e multiplicar asterisco pela célula da quantidade, que no caso é a célula H6. H6. Selecionou ali por baixo a célula. Enter. Agora, à medida que a gente troca aqui a quantidade, 2, 5, 10, 15, o valor vai sendo atualizado automaticamente. E o valor, pessoal, você também pode colocar em dinheiro, moeda, para ficar mais organizado. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz para essa coluna, para as demais aqui do lado. E dessa forma a gente consegue, pelo menos, finalizar esse cadastro dos produtos e serviços que a gente vai utilizar. E lá para o final, pessoal, depois que eu terminar, no meu caso eu vou deixar aqui 6 produtos, porém se você precisar de mais colunas é só você continuar colocando. Aqui no final, o que eu vou fazer? Vou colocar mais algumas colunas, mas daqui a pouquinho a gente volta para fazer junto. Finalizei de colocar aqui as demais colunas que eu vou utilizar, igual a gente aprendeu. E você vai perceber o seguinte, que quando você não seleciona um produto, pode ser que o valor dê erro. Mas por que isso acontece? Porque quando não tem produto, o valor não consegue retornar nada. Por quê? Porque esse produto aqui está sem valor. Porém, quando eu coloco um produto e digito uma quantidade, o valor volta a funcionar. Isso é normal de acontecer, tá, pessoal? Então não precisa se preocupar com esse erro aqui. Ele só indica que não foi encontrado o produto. Até porque o produto nem foi inserido na célula. Agora, aqui para a direita, o que a gente vai fazer? Algumas informações para você poder saber o total que esse orçamento ficou. Então vamos começar com o subtotal, depois o desconto e, por fim, o total geral, total final. O subtotal vai somar os valores, o desconto pode dar um desconto para esse total e o total final é o final de tudo, aplicando o desconto. Vou selecionar essas colunas aqui e aumentar um pouco, só que tem um problema, hein, pessoal? O subtotal vai precisar somar todos os valores que a gente tem, ó, de cada produto e de cada serviço. Se por acaso der erro, não vai funcionar essa fórmula de soma aqui, vai dar erro também. Para resolver esse problema, eu vou utilizar aqui uma fórmula que vai ser igual a agregar. Essa fórmula vai conseguir me ajudar a resolver esse problema da soma quando a gente tem erro. Eu vou clicar aqui nesse agregar, 1, 2, e o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer uma soma, então seleciono o número 9, 1, 2, ponto e vírgula, e nesse caso eu vou selecionar a última opção, o número 7. Porque dessa forma, o agregar ele não vai considerar erros. 1, 2, ponto e vírgula, e por fim matriz, a gente vai selecionar tudo que a gente quer somar. Então vamos começar lá com o primeiro produto, ponto e vírgula, segundo produto, ponto e vírgula, terceiro, ponto e vírgula, quarto produto, ponto e vírgula, quinto produto, ponto e vírgula, sexto produto, fecho parênteses e dou um Enter. O agregar vai conseguir perfeitamente nos retornar a soma de todos esses produtos que a gente colocou. E vamos só fazer um teste e ver se está funcionando. Se eu colocar aqui um último produto, serviço qualquer, na quantidade de 5, olha que legal, automaticamente o total já calcula para mim esse novo valor que a gente incluiu. Mas deixa eu deletar porque eu não vou utilizá-lo no momento. O desconto seria se você quer dar um desconto para esse serviço, digamos que eu vou dar um desconto de R$100, igual. Então o total ficaria como? Igual, subtotal, menos o desconto.
Enter. E para aproveitar, a gente pode selecionar subtotal, desconto total e colocar eles em dinheiro, aqui ó, em moeda. Agora que fizemos isso, dá para selecionar todas essas células, no cantinho, clicar, segurar e arrastar para baixo. Até onde? Até onde você achar que é necessário para você poder fazer o cálculo e os orçamentos dos próximos produtos. Deixa eu só zerar esse desconto aqui, ó, deixar tudo como zero. Beleza, e aí fica mais fácil de clicar e arrastar para baixo. A mesma coisa você pode fazer para a fórmula do valor, clica e arrasta para baixo, para todos os valores que você tem. E essa questão aqui da lista, pessoal, que você fez, ó, também dá para fazer a mesma coisa. Você pode clicar nela, no cantinho, clicar e arrastar para baixo. Mas é claro, você não precisa usar todo esse rascunho aqui. Você pode até deixar tudo como rascunho. Eu acho que é interessante, porque já fica preenchido para você. E aí você só vem e muda o status, enviado, aprovado, ou cancelado, etc. E aí você vai cadastrando aqui cada vez mais novos orçamentos. Só que para melhorar um pouco o visual, o layout, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou selecionar todo esse cabeçalho que a gente fez até o final. Vou organizar ao meio. Vou pintar na cor verde com a letra branca. E vou colocar aqui uma fonte mais grossa, dessa forma aqui. Beleza, pessoal. Assim a gente consegue ter um visual bem mais bonito. E além disso, também você pode clicar, segurar e arrastar, selecionar até o final da sua tabela e colocar bordas, porque assim você consegue visualmente entender aonde começa e aonde acaba a sua planilha. Fica bem mais fácil. E se você quiser, clicando aqui em cima novamente no exibir, você pode remover as linhas de grade. Ó. Assim você consegue remover aquela divisão entre linhas e colunas do Excel e fica com um visual bem mais clean. Porém, tem um problema. Quando a gente vai lá para a direita para visualizar as informações finais do orçamento, eu já esqueci qual que é o número do orçamento, qual que é o cliente, qual que é a forma de pagamento, porque essas informações ficaram lá no começo. Então como é que eu posso fazer para deixar as informações importantes fixas aqui na tela? Tanto o cabeçalho, quando a gente descer a planilha para baixo, quanto a parte lateral da esquerda, quando a gente for para a direita. Eu vou, pessoal, especificamente clicar nesta célula aqui, ó, logo abaixo do primeiro produto, célula G6. Porque dessa forma eu vou travar tudo que está para a esquerda e tudo que está para cima dessa célula aqui. Aí eu venho no exibir e então congelar painéis, congelar painéis. Toda vez agora que eu descer a planilha, o cabeçalho fica fixo. Toda vez que eu for para a direita, aquela parte da esquerda continua fixa na tela para mim. Assim fica bem mais fácil de navegar pela planilha. Eu vou até fazer o seguinte, pessoal, vou preencher mais alguns produtos aqui, vou colocar mais alguns orçamentos, fazer um cadastro um pouco maior e para a gente ver como é que vai ficar isso daqui. E aí a gente pode ir para a parte de impressão para imprimir todos esses orçamentos aqui que a gente vai fazendo. Eu adicionei apenas mais um orçamento aqui nesse cadastro de orçamentos. Coloquei ele como aprovado e preenchi bastante produtos e serviços, totalizando aqui no valor de 2.400. Não dei desconto e ficou no valor final igual ao subtotal. Agora que a gente finalizou e já está tudo funcionando, minha empresa, cadastros e orçamentos, vamos para a última parte, que seria impressão PDF, onde a gente vai configurar aqui todas as informações de cada pedido, talvez fazer uma listinha aqui do lado, que a gente possa selecionar qual orçamento queremos imprimir, e automaticamente esse orçamento aparece aqui nesta célula para a gente. Assim a gente pode imprimir esses pedidos, imprimir os orçamentos, enviar para o cliente, salvar em PDF, mandar para o WhatsApp, mandar por e-mail, etc, etc. Vamos começar aqui o nosso orçamento escrevendo um título, talvez o orçamento mesmo, algo simples. Porque na hora que a gente for fazer a impressão, vai ficar muito mais bonito e vai ficar fácil de identificar que isso aqui é um orçamento. Então, minha ideia seria selecionar a primeira, segunda, terceira célula, algumas células para a direita. Então, a gente começa aqui na célula C5 e vai até a célula G7. Página inicial, mesclar e centralizar, para transformar aquelas células numa célula grandona. E aqui dentro eu vou escrever orçamento, Enter. E vou aumentar um pouco o tamanho da letra. Vou dar uma centralizada. Posso até usar uma cor diferente, talvez um verde, para combinar com o que estamos fazendo. E agora aqui para a direita, pessoal, a gente pode colocar outras informações, como por exemplo, o logo da empresa, etc, etc. Então nesse caso eu vou escrever um nome fictício, eu vou colocar aqui empresa, talvez o nome mesmo da empresa, porém lembrando, pessoal, que aqui na primeira aba, minha empresa, já tem as informações da sua empresa também. Então a gente pode usar essas informações para colocar lá no orçamento.
Como que a gente pode fazer isso? Então, exemplo, eu vou clicar nessa célula I5, e vou colocar o símbolo de igual. Por que o igual? Porque assim eu consigo conectar a célula lá da aba Minha Empresa com essa célula aqui. E lá pelo rodapé a gente clica na Minha Empresa e então na célula Minha Empresa e dá Enter. Pronto. Agora o nome que você colocar lá, ele já puxa automaticamente para cá. Fica conectado para você. Temos mais algumas informações também, né, como e-mail, telefone e endereço. Porém, aqui na impressão em PDF, deixa eu selecionar também esse nome aqui da empresa. Vou selecionar aqui algumas células. 1, 2, 3, 4 e vou mesclar também este nome. E vou alinhar ele para a esquerda, colocar de verde e aumenta um pouquinho o tamanho. Agora podemos colocar as outras informações importantes, como por exemplo o e-mail, o telefone e etc. Igual a gente tem aqui, ó, e-mail, telefone e endereço. Vamos começar logo abaixo da minha empresa escrevendo e-mail, enter. Depois podemos escrever telefone e por fim endereço, enter. Eu vou selecionar essas informações aqui, pessoal. Eu vou alinhar elas para a direita, só para ficar mais organizado. E também vou pintar de verde. No e-mail, a gente faz a mesma coisa, igual, e então volta na minha empresa e seleciona o e-mail, Enter. O telefone também igual, volta o que está aqui na célula e dá um Enter. E por fim, o endereço também é a mesma coisa, volta aqui no endereço, seleciona e dá um Enter. Porém, pode ser que o endereço fique muito grande, então qual que é a minha dica? Você selecionar aqui algumas células, seleciona as 3 células da primeira linha e depois a linha de baixo. E vem no mesclar e centralizar e faz um alinhamento para a esquerda, para cima e talvez também aqui uma quebra de texto automática. É isso aí, agora você consegue ter as informações principais aqui do cabeçalho desse orçamento. Depois que a gente tem essa informação principal, o que seria interessante? Puxar uma linha, começando aqui ó, na linha 11, até o final do orçamento e pintar, por exemplo, de verde. E aí diminuir um pouquinho o tamanho dessa linha 11. Então, clicando na divisão de 11 com 12, você pode clicar, segurar e arrastar para cima, para deixar bem fininho. E no caso, eu acho que eu vou deixar o tamanho 5 ou algo do tipo. Pronto. Continuando, pessoal, quais informações a gente pode ter aqui agora? Talvez o nome do cliente, os dados do cliente. E os dados do cliente a gente tem aqui ó, em cadastro e também no orçamento em si, a gente sabe qual cliente foi selecionado. Lembra, a coluna F nos mostra o cliente em si. Então, o que dá para fazer? A partir do orçamento que você seleciona, exemplo, aqui nos orçamentos você selecionou o orçamento número 1. Então ele vai pegar o cliente desse orçamento, vem nos cadastros e verifica as informações de cadastro dele. Para fazer isso, eu pensei, talvez aqui do lado, pode ser em qualquer célula, a gente selecionar várias células, fazer um botãozão. E então mesclar e centralizar, para você poder escolher todos os orçamentos que você fez. Como que a gente pode mostrar aqui todos os orçamentos que fizemos para poder selecionar um através de uma lista? A gente seleciona dados, validação de dados, e então qualquer valor podemos trocar para lista. E então clicar na setinha para cima e lá no rodapé a gente volta nos orçamentos e podemos selecionar todos os números de orçamento até o final. Aqui eu coloquei bastante linha para poder ter vários e vários orçamentos diferentes. Selecionei tudo, dou um Enter para confirmar e novamente aqui eu clico no OK. Agora eu já tenho uma listinha para eu poder selecionar o orçamento que eu quero. A partir de um orçamento que eu selecionei, eu quero que as informações desse orçamento retornem aqui para mim. Inclusive eu vou aumentar um pouco o número que mostra ali do lado, colocar ele com uma corzinha diferente, etc. Assim fica mais fácil ó, da gente poder selecionar, visualizar o orçamento que selecionamos. Então, se eu selecionei aqui o orçamento número 2, vou inclusive colocar bordas, pessoal, para ficar mais bonito, mais fácil de ver essa caixinha. Selecionei o orçamento número 2. Eu quero retornar todas as informações desse orçamento número 2. Para começar com o nome do cliente. Então, eu pensei aqui a gente poder ter essas informações, né, dos dados do cliente. E para isso, eu vou selecionar algumas linhas aqui no cabeçalho. Talvez a primeira, igual ao orçamento, para deixar a mesma coisa. Então, vamos começar na célula C13 até a G14. Podemos mesclar e centralizar. E aqui podemos escrever dados do cliente. Enter. E agora, aqui do lado, pessoal, do mesmo tamanho, o bloquinho do lado a gente mescla e centraliza também. E podemos escrever informações do orçamento. Enter. Vamos selecionar essas duas escritas que fizemos, fazer um alinhamento ao meio, aumentar um pouquinho o tamanho da letra.
E agora a gente vai preenchendo os dados embaixo de cada uma dessas informações. Então vamos começar com os dados do cliente. A partir desse orçamento que eu selecionei, a primeira coisa que eu gostaria de retornar é o nome do cliente. Porém, como é que eu faço para retornar esse nome do cliente? Já vamos escrever aqui nessa célula, a célula D15, nome do cliente. Enter. Logo, talvez uma célula para baixo, na linha 17, podemos colocar agora as informações de cadastro desse cliente, como CPF ou CNPJ, e-mail, telefone e endereço. Então, voltando aqui na impressão, é isso que eu vou fazer. Ó. Colocar CPF / CNPJ, depois na linha de baixo, e-mail, na linha de baixo, telefone e, por fim, endereço desse cliente. Seleciono essas informações aqui e então faço um alinhamento à direita, coloco ali uma corzinha verde, igual a gente está usando. Aqui no nome do cliente a gente pode ter um nome grande, então por isso que eu pulei uma linha. E seleciono as demais células ali do lado, vou mesclar e centralizar, posso organizar essas informações também. Agora aqui, pessoal, no CPF, CNPJ e e-mail não precisa, no endereço também é bom selecionar algumas células a mais, caso o endereço seja muito grande. Bom, mas e aí, como é que a gente faz para retornar essas informações aqui? A partir deste orçamento que selecionamos, eu preciso retornar esses dados. Vamos começar aqui com o nome do cliente. Eu vou fazer uma fórmula bem simples, que vai ser igual PROC-V. PROC-V. A fórmula PROC-V consegue nos ajudar a buscar informações, e no caso eu vou buscar a informação do orçamento número 2 lá na aba de orçamentos. Vamos começar com o nome do cliente em si. Então, PROC-V, 2. Qual que é o valor que eu procuro, pessoal? Esse orçamento que está aqui em cima, número 02. Ponto e vírgula. Aonde que eu procuro ele? Eu procuro ele aqui, ó, nos orçamentos. Vou selecionar toda a coluna B, onde eu tenho o número do orçamento, e vou até a coluna F, onde eu tenho o nome do cliente, que é o que eu quero retornar. Ponto e vírgula. Agora, tá vendo que a fórmula, clica aqui em cima na barra de fórmulas, está pedindo para mim esse tal de número índice da coluna? É a coluna que queremos retornar. E nesse caso, como eu selecionei, começando na coluna do número, essa coluna é a primeira coluna que eu selecionei. Então, a coluna 1, depois a 2, a 3, a 4. E a quinta coluna é o cliente, justamente a coluna que eu quero retornar. Então, é por isso que eu vou retornar aqui em cima o número 5, para indicar que eu quero a coluna 5. Ponto e vírgula, e eu quero uma correspondência exata. Por quê? Porque eu quero exatamente o orçamento que eu estou procurando. Eu não quero um orçamento próximo, ou um orçamento, se não achou, ele pega outro. Não, eu quero exatamente o orçamento que eu busco. Então, é correspondência exata. Clica 2 vezes e dá um Enter. Agora, pessoal, olha que legal. A partir do nome aqui do orçamento, ele retornou para mim o nome desse cliente referente ao orçamento. Se eu trocar aqui em cima para outro orçamento, número 1, por exemplo, automaticamente o nome do cliente já altera também. Então agora está totalmente funcional. E para poder retornar o CPF, e-mail, telefone e endereço, a gente vai usar a mesma fórmula, porém, vamos utilizar agora a aba de cadastros. Porque a partir do nome do cliente a gente retorna o CPF, e-mail, telefone e endereço. Então vamos voltar aqui no orçamento e fazer a mesma fórmula que a gente fez. Igual PROC-V, 2 cliques para selecionar, 1, 2. O valor que eu procuro nesse caso, pessoal, agora é o nome do cliente. Ponto e vírgula. E a matriz tabela vai ser aqui, ó, nos cadastros, e eu devo selecionar desde a coluna B até a última coluna, coluna F. Ponto e vírgula. E agora eu tenho como primeira coluna o nome do cliente, depois CPF como coluna 2, e-mail, telefone e endereço. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem que prestar atenção, porque o que eu quero retornar primeiro? CPF. E o CPF está na coluna 2. Então é justamente o número 2 que eu devo usar aqui em cima. 2, ponto e vírgula. E eu quero o quê? Uma correspondência exata. Então, clico 2 vezes, 1, 2, para selecionar e dou Enter. Pronto, pessoal. Agora, a partir do nome do cliente que tem aqui em cima, já retorna para a gente o CPF dele. Para fazer o e-mail, telefone e endereço é a mesma coisa. Eu vou, inclusive, copiar essa fórmula PROC-V aqui que eu fiz. Venho na célula de baixo, colo, e depois na célula de baixo colo, depois na célula de baixo colo também. A única coisa que a gente vai alterar agora, ao invés de usar o número 2 para o e-mail, a gente usa a coluna 3. Porque eu quero a coluna 3, onde eu tenho o e-mail. E assim sucessivamente, até fazer ó, o 4 e também o 5. CPF, e-mail, telefone, endereço. Vou selecionar essas informações aqui ó, de dados do cliente. Posso selecionar tudo. Venho aqui nas bordas e coloco bordas externas, para ficar uma delimitação ó, mais bonita. E aqui no endereço a gente pode colocar quebra de texto automático, assim como também o nome do cliente.
porque caso a informação seja muito grande, ó, ele quebra em duas linhas. E para as informações do orçamento, eu também vou colocar aqui bordas. E precisamos agora dessas informações do orçamento. Quais informações que a gente pode usar nesse caso, pessoal? Temos várias informações aqui, ó, como, por exemplo, a data, que seria algo interessante, o número, talvez também, condição de pagamento, garantia e talvez o status, aprovado, rascunho, etc. Então vamos lá voltar aqui na impressão e vamos escrever essas informações que podem ser importantes. Eu vou usar aqui a célula I15 e vou começar com a seguinte informação. Data, orçamento. Enter. Na próxima linha eu vou escrever número, orçamento, Enter. Condição de pagamento, Enter. Garantia, Enter. E status do orçamento. Posso selecionar todas essas informações aqui e então lá em cima fazer um alinhamento à direita, colocar uma cor verde e agora eu preciso retornar essas informações. Como que eu posso, pessoal, retornar essas informações aqui? De cada um destes itens. Eu posso novamente utilizar a fórmula PROC-V para, a partir do número que eu tenho, retornar essas informações. Já aprendemos a fazer isso, fizemos também para a construtora, é a mesma coisa. Vou fazer uma vez e aí depois a gente consegue copiar e colar. Igual, PROC-V, o valor que eu procuro é o número do orçamento, ponto e vírgula. A matriz tabela está aqui, ó, nos orçamentos, e vou selecionar toda a coluna B até a coluna E, ponto e vírgula. Agora vai me pedir qual que é a coluna que eu quero. Como eu selecionei coluna B, C, D, E são essas colunas, a primeira é o orçamento, e a segunda é a condição de pagamento, depois é a garantia e depois é o status. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal, a primeira informação que eu preciso, na verdade, é a data do orçamento. E a data do orçamento estaria na coluna à esquerda. Coluna 0, será? Mas o PROC-V não consegue fazer isso. O PROC-V não consegue pegar uma informação que está à esquerda e retornar. Porque assim, a coluna que a gente quer, sempre a primeira coluna é o que a gente procura, no caso o número. A gente está usando o número do orçamento para retornar. E aí já não funciona aqui o PROC-V, já não vai dar certo. Mas vamos deixar então essa data, vamos dar aqui um ESC, vamos sair de tudo, e daqui a pouco a gente resolve essa data do orçamento. O número do orçamento, sim, dá para fazer com igual, PROC-V. Clica duas vezes, valor que eu procuro. É o número que eu tenho ali em cima, ponto e vírgula, matriz tabela. Vai ser os orçamentos, e aí sim eu seleciono B, C, D e E. E ponto e vírgula, e agora, pessoal, como eu selecionei essas colunas B, C, D e E, a primeira coluna é o número do orçamento, a segunda é a condição, a terceira é a garantia, e a quarta é o status. Qual coluna que eu quero? Eu quero o número do orçamento em si, então é a coluna 1 mesmo. Então coloco aqui o número 1, ponto e vírgula, e correspondência exata, 1, 2, e dou Enter. Agora ficou bem fácil, porque a gente já fez o número do orçamento. Para fazer condição de pagamento, garantia, status, etc., é só copiar e colar. Então a gente abre a fórmula, seleciona tudo, Ctrl+C, Enter, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. A condição de pagamento, ao invés de ser coluna 1, é a coluna 2, depois a garantia é a coluna 3, e o status é a coluna 4. Você está vendo que automaticamente já vai sendo atualizado aqui para a gente as informações? Bem legal, né? Fica bem dinâmico. Mas aí fica um problema, como que a gente faz a data? Pessoal, nesse caso, a data não é possível de ser feito com o PROC-V, pelos motivos que eu expliquei antes. Porém, a gente tem algumas outras fórmulas que conseguem nos ajudar com isso. Tem uma fórmula que é bem simples, que seria o PROC-X. Porém, se você usa um Excel mais antigo, você não vai ter o PROC-X no seu computador, no seu Excel. Então, eu não vou mostrar o PROC-X. Porém, para mim seria mais fácil, porque é uma fórmula mais fácil de fazer, seria mais cômodo. Então, vou mostrar uma outra solução, que é o índice CORRESP, que dessa forma você consegue utilizar tanto no seu Excel recente, como também em Excel antigo. Eu tenho Excel recente, 365. As versões mais atuais de todas. Porém, mesmo assim, eu vou usar o índice CORRESP, porque é uma fórmula que funciona tanto na versão nova quanto na versão antiga do Excel. Vamos lá. Data do orçamento, igual índice, cuidado, aqui o índice tem acento. Então, você tem que colocar o acento no I, senão você não vai encontrar a fórmula. Clica duas vezes, 1, 2. O que o índice vai fazer, pessoal? O índice, você tem que selecionar a coluna que você quer. No caso, data do orçamento. Então, a gente volta nos orçamentos e seleciona toda a coluna A. Ponto e vírgula. Agora o índice vai pedir para você qual que é a linha que você quer retornar. Qual que é a linha? É essa daqui? Ou é essa daqui? Bom, como a gente está no orçamento 2, então é essa linha aqui, ó, linha 7. Porém, daqui a pouco pode ser que mude o número do orçamento. E aí, no caso, vai mudar a linha também, que eu vou retornar. Então, como isso pode mudar muito, a gente utiliza aqui dentro agora a fórmula CORRESP, para nos ajudar a saber qual a linha vamos retornar. Clica duas vezes no CORRESP
2, para selecionar. O valor procurado aqui dentro do Corresp vai ser, lá no orçamento, na impressão, o número do orçamento. Cuidado, pessoal, porque esse número do orçamento é uma célula que está mesclada. Ou seja, são várias células selecionadas junto. E tá vendo que quando eu seleciono essa célula, ela seleciona para mim todo o intervalo, ó, desde a primeira célula até a última célula. R5 até o T8. Então, cuidado, deixa só esse R5 como seleção. Ponto e vírgula. Matriz procurada. A matriz procurada vai ser aqui, ó, no orçamento. O número, coluna B, número do orçamento. Ponto e vírgula. E por fim, eu quero uma correspondência exata. E agora, pessoal, cuidado, atenção, a gente vai fechar um parênteses, fechar dois parênteses. E dá Enter. Pronto. Agora eu consegui retornar a data e é só corrigir para ele mostrar como data mesmo. Mas antes eu vou selecionar duas células, mesclar. Agora sim eu troco geral na formatação e coloco como data. E faço um alinhamento ali à esquerda. É isso, já está funcionando então, pessoal. Já está totalmente automático. Ó. Se eu trocar aqui o número do orçamento, ó, veja que as informações ali à esquerda, nas informações do orçamento, são alteradas automaticamente. Tudo funcionando, tudo bem dinâmico. Agora, para já ir finalizando aqui esse nosso orçamento, a gente pode fazer a parte dos produtos, que vai te mostrar cada produto que você colocou aqui no orçamento. Produto, quantidade e valor. Para isso, pessoal, eu vou criar uma divisão aqui também, igual a gente fez. Então, inclusive, dá para copiar a linha 11 e colar aqui na linha 23, só para criar uma divisãozinha nesse nosso orçamento. Agora, na linha 25, podemos escrever também um cabeçalho, mas nesse caso eu já vou ser mais específico. Eu vou colocar, talvez aqui o número, só para a gente saber o número do produto. Número, beleza. E aqui vai ser algo sequencial. Eu vou colocar até o número 6. Isso, porque eu posso ter até 6 produtos. Então, número 1, número 2, 3, 4, 5, 6. Linha embaixo de linha. Logo ao lado, pessoal, eu vou escrever descrição. E depois a gente pode ter quantidade e valor total. Porém, olha o tanto de espaço que temos ainda para essas informações. Então, eu já vou colocar o valor total lá na última célula. Valor total, porque fica mais fácil de organizar. E talvez eu pule uma coluna e escreva aqui a quantidade. Aí, o que eu vou fazer? Então, a descrição, eu posso puxar ela até a coluna H. Até a coluna H, exatamente. Mesclo e centralizo. A quantidade eu mesclo e centralizo também. E por fim, o valor total eu mesclo e centralizo também. Agora podemos selecionar esse cabeçalho que fizemos, dar uma alinhada nele ao meio, colocar uma cor verde e o fundo e a letra branca, por exemplo. Fundo verde e letra branca. E selecionar tudo que fizemos aqui dentro, pessoal. Tanto o cabeçalho quanto essas 6 linhas onde vamos colocar os produtos. E agora aplicar bordas, para ficar mais fácil de visualizar. Só que olha que curioso, quando a gente coloca bordas, realmente as bordas ficam dividindo célula por célula. E elas não respeitam o tamanho do cabeçalho. Para isso, vamos selecionar certinho. Vamos começar aqui com a descrição. Ó. Seleciona a primeira linha abaixo do título da descrição para ficar do mesmo tamanho. E aí você pode mesclar e centralizar e fazer a mesma coisa para a quantidade e também para o valor total. Feito isso, pessoal, aí você copia a primeira célula e vai colando nas células de baixo, para que você tenha essa mesma formatação. E mais uma vez, podemos usar agora o PROC-V para nos ajudar a retornar, a partir do número que selecionamos, os produtos que temos. Então, exemplo, pessoal, a descrição igual PROC-V, clica 2 vezes para selecionar, 1, 2. Qual que é o valor que eu procuro? O número que eu tenho aqui em cima, o número do orçamento. Ponto e vírgula. Qual é a matriz, aonde que eu vou pesquisar esse número do orçamento? Aqui, ó, nos orçamentos, desde a coluna número até a última coluna da nossa planilha, que pode ser aqui, pessoal. Vamos até a coluna X. Pronto. Ponto e vírgula. Só que aí tem um detalhe, qual que é a coluna que eu quero retornar? Nesse caso, vamos fazer o seguinte, ó. A primeira coluna é o número do orçamento. E a coluna que eu quero é o produto, que está aqui, ó. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é a coluna 6. Ponto e vírgula. E eu quero uma correspondência exata. 1, 2. E dou Enter. Beleza, já vai conseguir retornar para mim, pessoal, o primeiro produto. Só que agora a gente tem que fazer isso para todas as demais linhas. E como que a gente vai fazer? Você vai selecionar essa descrição, 1, 2, onde você fez o PROC-V, seleciona tudo, Ctrl C para copiar, Enter. Na célula de baixo, Ctrl V. Para colar, opa, ó, não consegui colar, porque tem uma mesclagem. Se eu clicar no OK,
ele não consegue colar por causa da mesclagem. Então o que a gente pode fazer? Abrir a célula de baixo, 1, 2, e então Ctrl V. Pronto, agora sim. E dá Enter. Só que ele vai retornar, pessoal, o mesmo produto. Ó. O que a gente vai ter que mudar? Aqui no orçamento, o segundo produto vai estar na coluna. Vamos lá fazer essa contagem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na coluna 9. Então é justamente isso que eu vou colocar aqui nessa descrição, a coluna 9, ao invés do número 6. Enter. Pronto, assim vai pegar o próximo produto. E a gente vai fazer isso para o produto 3, o 4, o 5, o 6 e também para a quantidade e para o valor. Mesma coisa, eu vou te mostrar como que funciona a quantidade. Você vai colar aqui a fórmula PROC-V, que você já copiou, Enter. Só que ao invés de usar a coluna 6, qual coluna que você tem que usar? A coluna H, que é onde você tem a quantidade do primeiro produto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coluna 7. E assim você vai montando, pessoal, essa automatização para puxar lá daquela tabela para cá. Olha só, vai funcionando. Finalizei de colocar aqui os números para todas as quantidades e valores. O legal é quando a gente troca um orçamento para o outro, ele já atualiza com os produtos que tem aquele orçamento. Só que tem um detalhe, olha. Quando não tem o produto em si, pode ser que fique com esses erros. Então o que eu vou fazer para corrigir? Eu vou selecionar, pessoal, todas essas células aqui, da descrição, quantidade e valor total. E toda vez que eu tiver um 0 na descrição, ou seja, porque eu não preenchi a descrição, toda a linha fica pintada de branco, porque assim não vai aparecer os erros. Selecionei tudo, então, eu venho aqui na página inicial, formatação condicional, regras de realce, infelizmente não tem aqui, pessoal. A regra aqui vai nos ajudar com isso. Porém, se a gente vier em nova regra, nós mesmos conseguimos criar a regra para nos ajudar nessa solução. E aqui a gente pode usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas e, dentro da minha fórmula, eu vou fazer o seguinte. Igual, cuidado, não é para clicar em nada, igual se a coluna onde eu tenho a descrição, aqui é a coluna D. Então, antes de colocar o D, a gente tem que colocar o cifrão. Cifrão D, símbolo de dólar D. Por que o símbolo de dólar? Porque eu quero sempre olhar na coluna D. Eu não quero olhar nas colunas que estão do lado. É só a coluna D que vai me dizer se eu devo ou não pintar a linha de branco. E eu vou começar na coluna D. Qual é a linha? Linha 26. Então eu coloco símbolo de dólar, D, número 26. Se essa coluna for igual ao número 0, então eu vou formatar a fonte numa cor branca. Acabou, simples assim, pessoal. Ok, e ok de novo. Olha, já está funcionando. Resolveu o problema. Agora, se eu trocar aqui o orçamento por outro, olha que legal, ele já atualiza todo para mim. E para que a gente possa ir finalizando com chave de ouro, o que dá para fazer? Aqui no rodapé, colocar essas informações importantes. Quais informações seriam essas? A gente pode escrever. Logo aqui, seguindo essa... Podemos até clicar no cabeçalho da quantidade, copiar, pula uma linha, e na linha 33 a gente cola uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Aqui nessa quantidade eu vou colocar o subtotal, Enter, o desconto, Enter, e por fim o total geral, Enter. E nessas células aqui ao lado, pessoal, a gente pode até copiar alguma célula do valor total, copia e cola, só para ter o mesmo espaçamento. E o que a gente vai fazer nessas células aqui? Também um PROC-V. Mas que tipo de PROC-V? Agora pegando até a última coluna para retornar o subtotal, desconto e o total. Então vamos lá fazer juntos. Subtotal igual... Opa, não está dando para ver, ó. Tá vendo que está com a célula branca? Por quê? Porque a gente copiou e colou, né? Então, peraí, vamos selecionar essas últimas células que fizemos. E aqui na formatação condicional, eu vou clicar em limpar regras. Cuidado, cuidado. Apenas das células selecionadas, senão você vai acabar limpando a planilha inteira. Pronto. Agora sim, igual, já dá para ver o PROC-V. Igual PROC-V, clica 2 vezes, 1, 2. Eu quero procurar o orçamento que eu selecionei lá em cima, ponto e vírgula. Aqui nos orçamentos, indo desde a coluna B até a última coluna da minha planilha. Que está aqui, pessoal, até a última coluna. Ponto e vírgula. E qual é a coluna que eu quero retornar? É a coluna 24. Mas qual é a coluna 24? É a coluna do subtotal. Ah, professor, como é que você sabe que é a coluna 24? Porque eu sei que a coluna Y, dentro dessa relação que a gente fez, é a coluna 24. Mas se você quiser contar também, você pode. 1, 2, 3, 4. Até chegar nesse subtotal e você vai ver que é o 24. Lembrando, eu estou utilizando 6 produtos. Porém, se você tem mais colunas, o número vai mudar. Ponto e vírgula. E aqui nesse caso eu quero uma correspondência exata. 1, 2 e dou Enter. Beleza, pessoal. Agora aqui embaixo já vai retornar para a gente o subtotal. E o desconto? A gente pode abrir a fórmula, copiar e colar na célula de baixo. Só que ao invés de 24, a gente muda para 25 para pegar o desconto. E o total, ao invés de 24,
é 26. Se eu até trocar para um outro número que tem um orçamento que tem desconto, como o orçamento número 1, dá para ver que vai ser aplicado, ó, certinho, já está funcionando. Agora, para fechar o orçamento, pessoal, e finalizar a planilha, eu posso selecionar toda a borda aqui do orçamento, ó, com espacinho, e aqui em cima na página inicial, colocar em bordas, bordas externas. E agora, eu já aproveito e clico no exibir, linhas de grade, removo, e aqui em layout da página, eu coloco área de impressão, definir a área de impressão. Quando a gente apertar agora o atalho, pessoal, Ctrl P, Ctrl P, Ctrl P, você consegue abrir a tela de impressão e, para ajustar este PDF dentro da janela de impressão, você pode colocar aqui sem dimensionamento e selecionar a opção ajustar planilha em uma página. Assim você consegue visualizar todo o seu orçamento, ó, dentro do PDF. Agora, quando você clica aqui no imprimir ou escolhe salvar como PDF, você já consegue salvar esse arquivo de PDF dentro do seu computador, enviar por e-mail, enviar por WhatsApp por cliente, e assim já fica uma planilha totalmente completa que finalizamos, pessoal. Então, juntos, passo a passo, conseguimos fazer essa planilha, ó, onde temos várias informações, minha empresa, cadastros, orçamentos e também, por fim, a parte de impressão em PDF. Totalmente dinâmico e funcional. Eu realmente espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo, então eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.